Olá, eu estou no MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio. Um lugar que, além de ter grande importância para a nossa cultura, por abrigar um acervo valioso, é também considerado um marco da arquitetura moderna, com seus pilares, suas linhas retas e fachadas envidraçadas. E é sobre arquitetura que a gente vai falar hoje. Será que a cidade define sua própria arquitetura ou é por ela definida? E no caso do Rio de Janeiro, será que existe um estilo que represente a nossa cidade? O Rio de Janeiro é um lugar de uma cultura múltipla. Então essa arquitetura traduziu de alguma maneira essa possibilidade. O que caracteriza o Rio de Janeiro é justamente essa diversidade de espaços, né, de paisagens, né, como por exemplo no centro da cidade nós temos a oportunidade de caminharmos por Santa Teresa, que oferece uma paisagem ímpar, né? E ao descermos, nos depararmos com uma área, na área central da Uruguaiana, 7 de setembro, a área do Corredor Cultural, que já estabelece uma ocupação da época do Pereira Passos, né? Essa virada do século XIX para o XX, e nos depararmos com a modernidade da Avenida Chile, né? Com grandes arranha-céus e grandes avenidas, né? Uma grande avenida. Então, acho que o que caracteriza, o que diferencia o Rio de Janeiro é justamente essa diversidade e essa pacificidade, né? Essa convivência pacífica, né? Entre esses ambientes urbanos diversificados. O Rio é uma cidade de acúmulo, ela vai mudando de cara de acordo com os momentos políticos, momentos econômicos. A gente tem no Rio de Janeiro uma cartilha excelente, porque a gente tem todos os períodos significativos da história da arquitetura brasileira e com grandes exemplares. Então, nesse sentido, você tem o colonial bem exemplificado, você tem o neoclássico, você tem o eclético. Nós temos ainda um acervo fantástico de arquitetura chamada eclética, né? Principalmente no centro do Rio, mas também em outros bairros. Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional. Tem o Rio Colonial, que é muito importante, mas também tem todo um acúmulo do Rio enquanto capital. Entre 1763 e 1960, o Rio foi a capital do Brasil. E não é muito difícil perceber os impactos desse período na arquitetura carioca. Por ter sido capital do Reino e da República por tantos anos, até hoje é possível ver as marcas deixadas pelo poder. Eu acho que as cidades que são cidades capitais, elas acumulam um repertório maior do que as outras cidades. As fachadas contam parte da história de uma cidade. E o que elas revelam sobre as regiões que já eram ocupadas quando o Rio era a capital? A cidade era a capital, então a cidade recebia e sofria também sempre o que acontecia de melhor em arquitetura e o que acontecia de melhor em transformação da cidade. E o Rio de Janeiro dos anos 30, que é tão fascinante, porque Getúlio Vargas vai fazer enormes reformas, né? Vai construir todos os ministérios, esses ministérios absolutamente monumentais que a gente tem, o Ministério da Fazenda, o MEC. Realmente não é possível falar em arquitetura carioca sem mencionar o prédio onde fica o MEC, o Palácio Gustavo Capanema, localizado no centro do Rio de Janeiro e inaugurado na década de 1940 no governo Getúlio Vargas. Nessa época, o Estado buscava propagar a modernização do país. Por isso, o projeto deveria conter diversos elementos de vanguarda. Agrega num objeto, num edifício, tudo que se imaginava acerca do que era a arquitetura contemporânea da época, a arquitetura moderna. Está tudo ali. Foi quando
nós passamos a utilizar elementos que vinham do vernáculo, ou seja, que vinham das construções feitas pelo popular, e a gente passou a utilizar isso com orgulho. O edifício se orgulhava de ter o azulejo, o edifício moderno se orgulhava de ter o cobogó. Então, que durante certos períodos da história eram vistos como materiais ou soluções popularescas. Prédio vedado por cortinas de vidro, bloco principal suspenso sobre pilotis e azulejos pintados por Cândido Portinari. Não é à toa que até hoje o Palácio Capanema é considerado um marco do modernismo no país. Quando surgiu o modernismo, ele foi a grande reação à academia. Então os arquitetos modernos se opunham aos arquitetos acadêmicos. Os acadêmicos são exatamente os responsáveis por essa arquitetura feita na virada do século. Se chama acadêmica porque sua origem é a Academia de Belas Artes Parisiense. E surgiu a oposição modernista, que no Rio de Janeiro teve uma explosão fantástica quando Lúcio Costa foi convidado para substituir os diretores das Belas Artes e transformar o ensino acadêmico em ensino moderno. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil e do mundo, fez parte da equipe que projetou o Palácio Capanema. Em 1999, ele esteve na Multirio e contou como foi a experiência. Vamos ver? O projeto é do Corbusier e que uma equipe chefiada pelo Lúcio Costa, da qual eu fazia parte, estudou e desenvolveu o projeto. É um prédio que mostrou naquela época qual era o caminho da arquitetura moderna. Quer dizer, o pilotis, o brise soleil, a fachada de vidro. Tem mais uma curiosidade sobre o Niemeyer e as grandes edificações do Rio. Ele participou do concurso que selecionou o projeto de construção do Maracanã e, acreditem, não venceu. Separaram 2 projetos e a comissão julgadora propôs suspender. Mas naquela ocasião eu trabalhava com o engenheiro Balgart, que era muito importante. Eu era jovem. E ele examinou, fez sondagem e nos aconselhou, em vez de suspender, afundar mais para 11 metros. Então nós fomos desclassificados. E ganhou o arquiteto que fez Maracanã. E que hoje eu acho melhor que o meu projeto. O projeto vencedor do concurso foi assinado por uma equipe formada pelos arquitetos Miguel Feldman, Valdir Ramos, Rafael Galvão, Oscar Baldetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e Antônio Dias Carneiro. Mas outro ícone da cidade maravilhosa, o Sambódromo, esse sim, foi um projeto de Niemeyer. No Sambódromo se revela a modernidade arrojada por conta do concreto aparente. É obra exclusiva de Niemeyer, com suas curvas sendo ressaltadas. Moderno, colonial, barroco, gótico. Os estilos são muitos, mas o desenvolvimento arquitetônico do Rio não se deu apenas a partir de construções. Muito do que vemos em nosso patrimônio hoje ergueu-se após demolições. Um dos casos mais famosos e polêmicos foi a demolição do Palácio Monroe, localizado na Cinelândia, que abrigava o antigo Senado Federal. Na década de 1970, uma campanha pediu a demolição do palácio por questões estéticas e sob pretexto de que estaria atrapalhando o trânsito. O que terá levado a sociedade e o governo da época a permitirem esse ato? Será que, de lá para cá, mudamos nosso pensamento sobre esse tipo de intervenção? Um prédio como o Monroe, que foi uma comoção, o Palácio, o antigo Senado da República, quando foi demolido, já teve um movimento grande do Rio de Janeiro, popular, no sentido de não coloquem esse prédio abaixo. Então, acho que hoje a cidade tem um outro olhar para o seu patrimônio. Havia uma convicção tão férrea num novo período e numa transformação que muita coisa foi posta abaixo em favor dessa convicção. Então, na verdade, é por um lado um sentido de preservação e por outro um sentido de uma convicção numa nova realidade. E então essa tensão entre essas duas coisas é que gera a cidade. E hoje, o que marca a arquitetura contemporânea carioca? Estamos vivendo um momento de mudanças, com obras pela cidade toda.
principalmente por conta de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos de 2016. Uma das áreas que mais cresceu e se transformou nos últimos 20 anos foi a Barra da Tijuca. Cortado por largas avenidas, projetadas primordialmente para passagem de veículos e não de pedestres, o bairro é conhecido por seus prédios e grandes condomínios. Com ampla infraestrutura, eles permitem que os moradores realizem boa parte de suas atividades dentro do próprio condomínio. A Barra sofre muitas críticas por conta desse tipo de urbanização. Hoje observamos que esse modelo está sendo incorporado a outras regiões da cidade nos empreendimentos residenciais que surgem. Como será o olhar de um arquiteto para esse novo tipo de cidade? Se a gente for imaginar a Barra daqui a 50 anos, como é que vai ser a cidade tradicional que se transforma ao longo do tempo, que é o que a gente está falando hoje, a cidade se transforma. Será que a Barra vai conseguir se transformar? O que pode acontecer com uma torre de edifícios daqui a 50 anos? Isso é uma coisa rígida, dura na cidade. Com o passar do tempo, será que nossa relação com o patrimônio arquitetônico da cidade se transformou? Será que valorizamos as mesmas coisas que valorizávamos no passado? Está aí uma reflexão muito importante para a cidade.